Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Libaldo Biratã e trago para você hoje um tema muito pitoresco, vamos chamar assim. Nós vamos falar sobre imoralidade sexual, que traz consigo o vício da masturbação, enfim. O vídeo de hoje é a pedido de alguém que não aguenta mais pensar em sexo. E a pessoa, o que eu faço? Me ajuda, porque para onde eu olho, o cenário do sexo me acompanha. Não sai daí, depois da nossa vinheta, eu retorno com você. Muito bem. Esse tema parece que abrange somente jovens que estão passando por uma fase da adolescência, pré-adolescência e tudo. Bom, mas não. É um problema também que atinge adultos, pessoas com mais idade, enfim. O consumo ou alto consumo de material pornovídeo, pornográfico, pornoáudio vai fazer com que essa pessoa acumule muito lixo na sua memória. E as consequências disso são perseguições perigosíssimas. Eu acho que você já deve ter ouvido falar de espíritos incubos e sucubos, né? Algumas correntes chamam dessa forma. Bom, outras não. Simplesmente falam que são forças invisíveis, outras que são traumas, que são complexos, que são motivações criadas pela própria alegoria, pela própria mente da pessoa, mas o fato é que eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas que estão deitadas, que têm a impressão que está se aproximando alguém delas, outras que não conseguem adormecer com o rosto virado para o lado da parede, que elas têm a impressão que alguém está se aproximando e tocando. Eu já ouvi depoimentos, já atendi pessoas também que elas acordaram com a impressão forte de que o seu lençol estava sendo puxado. Outras que se envolveram num relacionamento sexual durante o sono e elas não sabiam dizer se era uma cena real, se era uma cena abstrata, se tratava de uma possessão demoníaca e que elas realmente não conseguiam ter a nitidez do que aconteceram com elas. O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora mostra isso. Inclusive, esse vídeo está sendo estudado por especialistas para poder entender e compreender se é um vídeo de fato real, está circulando aí na internet. Você observe que essa vítima, ela está sendo estuprada por alguém, por alguma, se não se trata de um filme, algo que foi montado, se a imagem realmente é real, você observa que essa pessoa está sendo abusada sexualmente por alguma força. Como eu já disse, o vídeo está circulando na internet e está criando curiosidades. Essa pessoa, essa mulher, ela está sendo vítima de um ato, ela está sendo possuída por alguém e ela acorda e ela então rejeita essa relação. Ela não aceita ser tomada, ser abusada por essa força. Bom, do que se trata? Bom, como eu já falei para vocês, uma pessoa que consome muito material pornográfico, pornovídeo, pornoáudio, eu já atendi pessoas, por exemplo, que elas não são viciadas em material pornovídeo. Elas não entram lá em sites pornográficos, mas que elas pensam muito em sexo durante todo o dia. Elas estão no trabalho, algumas chegam até a recorrer à masturbação no próprio trabalho, em intervalos, para poder se aliviar daqueles pensamentos que são involuntários. O que é isso? A mente daquela pessoa então ficou cauterizada, pervertida, e é tudo isso que essas forças querem, que aquela pessoa passe por um processo de domínio mental tão forte que esse campo mental daquela pessoa seja proliferado de material pornográfico, pornovídeo ou pornoáudio, a ponto daquela pessoa se ver pervertida. Uma mente pervertida, para onde ela olha, ela só consegue ver o sexo. Bom, há uns anos atrás, eu atendi uma pessoa que ela abriu o coração para mim e me disse que até comigo, pasmem, comigo, e eu observava que sempre que eu estava pregando, que eu estava palestrando ou pregando, essa pessoa ficava me olhando de alto a baixo. E um dia ela me pede um gabinete e me disse que o fato que ela perguntou: pastor, o senhor já observou que eu fico observando o senhor ou os irmãos na igreja?
Isso já observei. É porque a minha mente fica imaginando como que é aquela pessoa, como que é a desenvoltura daquela pessoa no sexo. Nós não podemos ter nenhum tipo de vergonha, né, de tocar nesse assunto. Precisamos abordar esse assunto, até porque as estatísticas mostram que a quantidade de visita diária de pessoas cristãs, e quando eu digo cristãs, estou falando cristão católico, cristão evangélico, é muito grande, cresce muito absurdamente. Pessoas que quando você entra lá num site e tal, você muitas vezes está com seu e-mail, né, de seu canal, ou seu e-mail aberto, que está acoplado àquela página. Então esse e-mail vai ser registrado lá. Então esses e-mails de PR, pastor, PB, de presbítero, MISS, de missionário, tal, eles deduzem que são então pessoas do meio religioso. Então é muito grande o número de clientes, de pessoas que estão viciadas nesse material, nessa indústria pornô. E como toda indústria, ela precisa se manter. Como toda indústria, ela precisa de clientes para manter. Aquele cliente que vai lá e consome material, por exemplo, a indústria do chocolate. Aquela pessoa que de vez em quando tem aquela vontade de comer um chocolate, ela vai lá na mercearia, no mercadinho e compra aquele chocolate, ela não vai alimentar, logicamente, uma indústria do chocolate. Né? A concorrência é grande, são muitas fabricantes, ela não vai manter. Então ela precisa realmente de pessoas viciadas, pessoas que têm um alto consumo desse tipo de produto. Trazendo isso para o meio pornográfico, o pornovídeo, essa indústria pornográfica também precisa de pessoas viciadas que entrem nos seus sites. As propagandas estão ali, logicamente, mesmo que ela não perceba, mas esses sites também precisam de seus patrocinadores, e elas precisam dessas pessoas para poder manter a indústria delas de pé. Né? Então, em primeiro lugar, você que é viciado em pornovídeo, em material pornográfico, você está alimentando. Então você é uma vítima em potencial, mas também você é um cliente potencial desse tipo de mídia. Você está ajudando a manter esse tipo de material. Bom, quais são as consequências disso então? Bom, logicamente que a pessoa que consome material sexual, ela precisa buscar uma rota de fuga. E a rota de fuga, na maioria das vezes, é a masturbação. Essa masturbação coloca a pessoa dentro de um prisma, de um cenário, de uma cena, de uma ilusão que, como já diz o nome, não existe. É algo que está somente ali dentro daquela estigma da pessoa. E o cérebro se convence de tal forma de que aquela cena é real, que ele vai enviar comandos para o seu organismo reprodutor para que aquela pessoa venha chegar no êxtase, né? Ela venha realmente ejacular. E o cérebro convencido então de que aquela cena, aquele cenário é real, onde não é. A pessoa está se movimentando fisicamente, mas toda aquela atividade não passa de prisma, não passa somente de material ilusório. Algumas correntes vão chamar de esposo sexual ou esposa sexual, né? Um parceiro que é espiritual, que é invisível e que vai começar a construir um relacionamento com essa vítima. É daí que aquela pessoa consegue a ter as impressões de que tem alguém se aproximando dela à noite, de que quando ela está dormindo, ela está sendo tocada, elas chegam, esse Poltergeist, que é uma palavra alemã, que significa espírito buliçoso ou espírito inquieto, né? Ela se alimenta de material, de energia negativa, de energia imoral. Então, essa imoralidade, esse lixo na mente da pessoa, vai dar força tamanha para esse tipo de espírito, de evento, que eles vão começar a mover objetos, vão começar a se aproximar de fato da pessoa, a falar com elas, né? Então a pessoa começa realmente a sofrer desses tipos de transtornos espirituais e mentais provocados por essas forças de poltergeist, né? Bom, para que chegue a ponto de um poltergeist, o espírito primeiro precisa, o vício primeiro precisa isolar aquela vítima. Então daí vem o quê? Aquele isolamento social familiar, né? Aquela pessoa que precisa ficar só. Em algumas mulheres, elas se tornam ninfas. O que significa isso? Mulheres que não têm pudor, que não sofrem de esgotamento sexual. Enquanto que nos homens é um processo diferente, né? Os incubos e sucubos, que são espíritos que trabalham nessa área do vício imoral, do vício do sexo, que pervertem
a mente das suas vítimas, para os homens, ela precisa de um processo mais delicado, porque o homem, ele precisa de um tempo para se regenerar, né? Entre uma relação sexual e outra, ele precisa realmente de um tempo para que o seu organismo reprodutor se recomponha. Bom, eu atendi em determinada ocasião um jovem que ele se masturbou tantas vezes no dia que os seus testículos, ao invés de expurgarem esperma, expurgaram sangue. Isso mesmo, pasme. Então o cérebro disse para o organismo reprodutor dele, se vire. Você tem que dar resultado para a relação sexual dele, mesmo que seja uma relação sexual imaterial. Você precisa dar resultado aí. E o que é que aquele jovem sofreu? Uma ruptura de um vaso sanguíneo e, logicamente, que ele expurgou sangue. Eu perguntei para ele, filho, quantas vezes você se masturbou durante o dia? Até porque esse tipo de pergunta é importante para que aumente o nosso conhecimento, né? E ele respondeu, eu não sei. Eu perdi as contas. Eu fiquei pensando tanto em sexo que para onde eu olho hoje, eu vejo sexo. Então, essa coisa se torna uma coisa tão sem pudor que ele me disse que olhava para a irmã e ficava imaginando como seria a desenvoltura sexual daquela irmã. E isso ocorre com pessoas que são prisioneiras sexuais, né? Elas olham para um professor e para a professora, elas ficam imaginando como que é aquela pessoa por dentro da roupa, como que é os seus órgãos genitores, como que é a desenvoltura sexual daquela pessoa, porque ela começa a agregar as imagens que ela vê nos vídeos a aquelas sugestões para aquelas pessoas que estão em volta delas, entende? Então, será que ela fazendo aquela cena seria dessa forma? Olha, essa pessoa tem um corpo bem parecido com aquela atriz daquele filme que eu vi hoje. Será que tem o mesmo jeito? Será que ela se porta da mesma? Será que ela tem? Lembrando que aquelas pessoas são atores e atrizes e que eles são chamados o quê? Profissionais do sexo. Então aquelas cenas ali tem todo um material, né, de profissionais que estão em volta daquilo ali, e a desenvoltura daquelas pessoas realmente é estigmada para provocar, né, no seu cliente, né, para provocar naquela pessoa aquela sensação de troca. Então, aquele ator não é aquele ator que está ali, sou eu que de certa forma estou ali, eu estou fazendo forma. Então existe ali um triângulo realmente sexual entre os personagens e aquela pessoa que está consumindo aquele material. Eu estou procurando uma forma bem sucinta para explicar para vocês de como se ver livre desse tipo de problema, tá bom? Mas primeiro eu preciso explicar o que é essa prisão do consumo material sexual, esse autoconsumo, que vai tomando os pensamentos da pessoa de tal forma até perverter a mente da pessoa a ponto de, para onde esse cérebro viciado pensa, esse cérebro involuntário que pensa sozinho, seja no trabalho. Então ela olha para o chefe, para a chefe, e ela consegue só ver sexo, olha para os colegas, então essa pessoa está vendo o sexo, está cercando ela de todas as formas. Com consequência disso, o vício da masturbação. O que eu faço então? Bom, como que seu cérebro se tornou viciado? Você pensando demais, preenchendo, né, esse seu campo, dos pensamentos com uma coisa só. O que é que você tem que começar a fazer? A mudar o foco. Mas antes é necessário reconhecer, é preciso lembrar disso, que você tem um problema. Principalmente no meio cristão. Esse negacionismo de que, não, comigo não, eu não tenho, isso é coisa de demônio, eu não tenho, eu sou livre, eu sou liberto, eu tenho o Espírito Santo. Então, esse pensamento negacionista vai blindar o problema e vai evitar com que você procure ajuda ou até mesmo assista esse vídeo até o final, porque você não vai correlacionar com você, né? Aí eu consigo ter o controle. Então, primeira coisa, tenha clara evidência de que você tem um problema. Segundo, mude o foco. Se musculação te dá prazer, se estudar te dá prazer, se andar de bicicleta te dá prazer, comece a pegar o seu cérebro, a ter o controle, o gerenciamento novamente de suas emoções e comece a provocar ela com novas motivações, porque o seu cérebro está acostumado a desencadear uma corrente positiva de prazer, né, dentro do seu emocional, através da masturbação, que vem a reboque do vício
imoral, do vício do sexo, né? E você precisa então mudar o foco. Você precisa mudar o holofote para outras coisas que te dê prazer. Se você é um alto consumidor de material sexual, porque tudo começa aí com o alto consumo de material, seja ela através de pensamento, ou porno vídeo, porno áudio, ou pornográfico, não importa. Você precisa se desprendendo. Se você consegue ter o domínio e sair desse prisma de uma vez, ótimo para você. Se você não consegue, devagar, vá diminuindo. Vá diminuindo. Porque se você tem 5 anos preso nesse vício, logicamente que sair de um vício num dia é uma coisa de um campeão. É realmente uma coisa que nós não costumamos ver. Geralmente as pessoas demoram um processo para desprender, né, conseguir se desprender daquele vício, porque o vício se torna involuntário. O vício não depende mais do seu quereres. O vício por si só, ele consegue se coordenar e controlar as suas vontades. Então, para que você se desprenda disso, você precisa diminuir o consumo. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que elas não pensam que são apaixonadas, que amam as outras de paixão, mas não é amor, é vício, né? É um vício. Vício no sexo da pessoa, vício no jeito da pessoa, vício no tratamento da pessoa, vício na beleza da pessoa, vício na atração, né, física pela pessoa. E então no trabalho estão pensando naquela pessoa, está estudando, não consegue mais render em outras atividades, porque realmente ela só consegue pensar naquela pessoa. Como que elas vão conseguir então se desprender dessa pessoa? Bom, diminuindo essas motivações, esses pensamentos, né, e focando em outras coisas. Daqui a pouco você vai ver que você está respirando, tá bom? E mais uma opinião que eu gostaria de lhe dar é: busque ajuda. Busque ajuda de um pastor, busque ajuda de um psicólogo, busque ajuda de um terapeuta. Converse com alguém, não se isole, não fique sozinho achando que você é uma espécie de super-homem, de mulher maravilha, que você consegue controlar isso aí, porque se vício fosse coisa fácil, ele não tinha o nome de vício, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado por você estar aí, né, por você ter acompanhado o nosso vídeo, espero ter ajudado você de alguma forma. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Beijão para você.